Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, minhas irmãs. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente na tarde deste sábado, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu venho por meio deste vídeo ministrar a palavra do Senhor Deus ao seu coração. Palavra esta que fica no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13, verso 21, que diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Meus irmãos, minhas irmãs, observe este verso bíblico comigo. Jesus estava sentado junto à mesa com seus 12 discípulos. Jesus sabia que um ia traí-lo e o outro ia negá-lo. E mesmo Jesus sabendo que um havia de traí-lo e o outro havia de negá-lo, e mesmo Jesus estando em grande aflição, o mesmo manteve o autocontrole e o equilíbrio. E Jesus disse algo que deixou os discípulos muito inquietos e alvoroçados. O que Jesus disse foi: um entre nós há de me trair. Os discípulos ficaram agitados, inquietos, um olhando para o outro, se perguntando: quem entre nós há de trair o Mestre? E Pedro se dirige àquele que estava mais próximo de Jesus, ao lado de Jesus, que Jesus, a Bíblia diz que o amava, e nós entendemos que era João. E Pedro diz para ele, dizendo: pergunte para o Mestre, quem de nós há de traí-lo? E João pergunta a Jesus: quem deles que havia de traí-lo? Jesus não foi direto, foi indireto. E Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu vou molhar o pão no molho, e para aquele que eu entregar o pão molhado no molho, esse é aquele que há de me trair. E Jesus então pega o pão, molha no molho e entrega a Judas. Mas os discípulos, nem tendo este sinal que Jesus tinha dado para identificar o traidor, eles entenderam. Por quê? Judas era aquele que era responsável pelas finanças do grupo. E por causa disso, eles achavam que Jesus estava dizendo para Judas ir comprar alguma coisa para a ceia ou para abençoar algum pobre. Eles não estavam entendendo porque molhar o pão no molho e entregar a alguém este pão molhado no molho era um costume que era usado na época para honrar alguém. Por isso eles não entenderam. Entenda que Jesus, mesmo sabendo que Judas havia de traí-lo, Jesus usou um costume da época para honrá-lo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei o que está te afligindo, te angustiando, o que está te tirando o sono. Eu não sei, meu irmão, eu desconheço, minha irmã. Mas por mais que seja difícil, por mais que está sendo doloroso, meu irmão, minha irmã, mantenha calma, mantenha um controle, mantenha um equilíbrio. Meu irmão, minha irmã, o equilíbrio é a causa de você se manter de pé. Se você perder um equilíbrio, se você perder um controle, se você perder a rédea da situação, você vai cair. E você vai se esborrachar. E as coisas vão ficar pior. Mantenha o equilíbrio. Mantenha o autocontrole, meu irmão. E por mais que seja difícil orar por aquele
que quer te ver pelas costas, ore por ele. Porque essa é uma forma de você honrar a Deus por meio da oração por aquele que quer te ver pelas costas. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E você vai ver que no fim, o mesmo Jesus Cristo de Nazaré vai abençoar a sua vida. Vai fazer você sobressair a situação em que você se encontra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.